Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, volume 4, 163, 17 de dezembro de 1902. Para poder ser vítima é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, estava lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinho o peso da tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma, o peso do castigo de outros deve se encontrar em posse da minha união permanente? De modo que tudo que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que por sua vontade unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais. Eu, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira? Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que a minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Então, Jesus, ele, respondeu para Luísa, porque ela fez uma pergunta interessante. Ela falou assim: já que a situação está tão feia, Jesus, a justiça está muito difícil de ser carregada, vamos pedir a ajuda de tantas almas boas que possam dividir um pouco o peso dessa justiça e sustentá-la. E aí ele fala: não, mas não é tão simples assim. Para poder a justiça usar de almas vítimas, a alma precisa estar plenamente unida comigo, de uma forma estabelecida, constante, unida comigo. Se ela já vive comigo unida sempre, é só ela colocar a vontade dela junto à minha e ela começa a sofrer o que precisa sofrer por causa dos demais. Mas ela precisa já estar em comunhão comigo. Aí ela falou: nossa, então eu tenho essa união permanente em mim, contigo? Eu não sinto isso, eu pareço tão ruim. E ele disse: você é tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira? Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo, você nunca me vê, e isso não diz que a minha união não é permanente em você. É ele que vem viver na alma, não a alma que vive nele. Então, ele está sempre nela, porque ele está vivendo nela. Mas só que nem sempre ele se mostra. Então, é isso que ele quis dizer. Mas ele está sempre unido a ela e provando para ela que em cada ato, em cada situação, ela percebe essa ação interior dele nela, né? E nós também sentimos. Eu sinto muito essa união com Jesus permanente. 18 de dezembro de 1902, Jesus leva-a de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então, todo aflito, me disse: minha filha, vem de novo a sofrer comigo para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez. Tu estarás sempre disposta a sofrer o que eu quero, não é verdade? Dás-me o teu consentimento. Eu, sim, Senhor, faz o que quiseres. Não apenas tenho dito sim, o bendito Jesus se estabeleceu dentro de mim, se estendeu dentro de mim, crucificado, e como minha natureza era menor que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Depois derramou pouquíssimo, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não só sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, por pouco tempo, deixou-me nessa posição e encontrei-me no meio dos demônios, que, vendo-me tão sofrida, diziam: até o último, esta maldita deve vencer outra vez, para que não façamos a lei do divórcio. Maldita a sua existência. Você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio. Mas a faremos pagar. Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. E enquanto isso diziam, me enviavam turbilhões de chamas e fumaça.
Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram ante a sua visão, e de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes que antes, e assim o repetiu outras 2 vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava muito oprimida por fortes sofrimentos, eu não lhe disse nada, só ele que me disse. Ele me disse: minha filha, por agora é necessário que sofras. Tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fossem seus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Depois ele me disse: amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi deste estado? Naquele momento não sei como vi a justiça e a via cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. E por quantos dias estivera suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam mais força para executar o mal, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: você acredita que era nada? Você acreditava que era nada? Tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto o mal veio e quanta força tomaram os inimigos, até chegar a fazer o que durante o tempo em que tive, sempre nesse estado, não tinham podido. Nossa, muito sério isso, hein? Depois disso, ele desapareceu, então muito forte. E quem vai ler vai ser os próprios padres que estão arrumando confusão, né? Que estavam arrumando confusão com ela. Né? O Monsenhor que não queria que ela entrasse mais no estado de vítima, né? Que não ficasse mais petrificada, aquela coisa toda, e aí Jesus deixou ela suspensa por causa deles, e aí enquanto ela estava suspensa, aconteceu uma desgraça terrível, que foi um mar de trevas, né, que desceu sobre a terra, e deu muita força para o mal, né, acontecer mais e mais. E aí ele está falando agora, ele tá vendo como que é grave? Quando você está comigo sofrendo, não, eles não têm força, mas se você não está sofrendo, se você estiver suspensa, eles conseguem a força para fazer o mal novamente. Toma os inimigos tanta força para poder fazer o que querem, né? Então é muito grave, né? Então esse trecho é bem grande, né? Falando sobre o divórcio, e aí ela vai sofrer novamente com Jesus para poder, né? Ver se consegue aí vencer essa maldade tão grande no coração dos homens sobre o divórcio. E ele se crucifica dentro dela, e interessante, né? Que ela fica do tamanho de Jesus, esticou tanto que ela fica do tamanho de Jesus, deve ser muita diferença, né? Porque ela é bem baixinha e ele é bem alto. Então, e ele estava muito amargo, cheio de sofrimentos, que não só ela sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas ela sentia os pregos no corpo inteiro dela. E aí os demônios vieram chamar, né? Ela vieram atacar ela, né? Vendo ela sofrida, ficaram pé da vida e falaram: olha essa maldita, deve vencer outra vez, né? Ela vai vencer outra vez, para que não façamos a lei do divórcio. Aí eles estão com muito ódio. Maldita a sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio. Mas a faremos pagar. Nossa lá, te colocaremos contra bispos, tá vendo? Por isso que ela vai ter o problema com bispos mais para frente. Eles que vão atrapalhar a vida dela. Te colocaremos contra bispos, sacerdotes e pessoas, de modo que em outra ocasião nós faremos que você passe, né, te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. É só essa parte que eu não entendi. De modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. Ah, entendi, que daí eles vão colocar os bispos contra ela para que ela fique suspensa de novo. Entendi. E enquanto isso diziam, me enviavam turbilhões de chamas e fumaça. Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. Ela estava muito mal. O bendito Jesus retornou, os demônios fugiram ante a sua vista e de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes que antes. Ela já estava dolorida e agora veio mais sofrimentos mais fortes que antes ainda. Nossa Senhora. E assim o repetiu outras 2 vezes a mais. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, eu não lhe disse nada, ela nem conseguia falar com ele. E ele que falava com ela: minha filha, por agora é necessário que você sofra. Então Jesus quer que ela sofra muito, por causa que ela ficou suspensa há muito tempo. Então ela está tendo que sofrer para pagar todo o tempo de descuido, né? Do fato de não ter ficado em estado de vítima, né? Então foi grave isso. Então, agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Então Jesus a sustentava para ela poder conseguir vencer, né? Aí ele fala: queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi desse estado? Aí ela viu, né, um mar, nossa, dias de trevas terríveis, né? Rios de trevas, mares de trevas que desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer o mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam mais força para executar o mal, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. E ela ficou muito espantada de ver o que aconteceu no período em que ela esteve suspensa, e agora ela está tendo que sofrer o dobro, o triplo nesse momento para resolver a pendência que ficou lá para trás.
Viu? Você não acreditava, você acreditava que era nada, tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos até chegar a fazer o que durante o tempo em que estive sempre nesse estado não podiam antes? Então, enquanto ela estava no estado de vítima, eles não podiam fazer tudo isso que eles fizeram quando ela esteve suspensa. Então, os padres estão lendo, né? E eles estão vendo o grave mal que eles mesmo causaram nessa situação ao mundo inteiro. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 163. Para poder ser vítima, é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, estava lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinha o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso, e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: E tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede e obtém, vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa à alma que, por sua vontade, eu unificá-la com a minha? Nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? E eu, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim? E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou: Tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você? Não percebe os movimentos sensíveis que faço em seu interior? A oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira? Acaso és tu ou eu que habito em ti? No máximo você nunca me vê. E isso não diz que minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Muito interessante, né? Então, no outro trecho, no outro tema, ela sente. Eu lembro que ela pede para ele compartilhar as amarguras, né, com ela. E ele tá muito pesado. E ele falou assim: é o peso da minha justiça. Aí ela vai falar para ele, né? Então vamos dividir, chamar mais pessoas, né, para suportar o peso da justiça. Porque eu não consigo suportar sozinha, mas pode chamar outras pessoas. Aí ele falou: para poder fazer isso, para que a justiça dele possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse da união permanente com Jesus. Só Jesus vivendo em nós permanentemente que a gente vai suportar o peso do castigo pelos outros. Gente, se a gente for por nós mesmos fazer isso aqui que ele está falando, suportar o peso da justiça pelos outros, a gente não tem esse amor. A gente não tem esse amor pelas almas, por Deus, nem por nós mesmos, a gente não tem. Então, se não for o próprio Cristo em nós, a gente não faz isso de maneira nenhuma, a gente é egoísta. Se a gente vive com a nossa própria vontade, sem Jesus, se não é Jesus em nós, a gente não quer suportar o sofrimento nem por nós mesmos, imagina pelos outros. Você não quer, a gente é tão nada assim, a gente tem a corrupção tão assim, tão grande que a gente não quer suportar a justiça nem se a gente fizer alguma coisa errada. Por exemplo, você está sofrendo uma coisa por algo que você fez. Por exemplo, sei lá, uma pessoa se mata a outra e vai presa. Nem isso ela quer aceitar. Ela não quer aceitar as consequências do seu próprio erro. Ela não quer aceitar. Imagina aceitar, sofrer pelo que outra pessoa fez. Mas é nunca que o ser humano faz isso. Por ele mesmo. Sem Deus, sem ser o Deus mesmo vivendo em nós, a gente nunca faria isso. Então, para uma alma fazer isso, uma pessoa aceitar sofrer o peso da justiça por causa de pecado das outras almas, não existe se não for união permanente com Jesus, porque vai ser Ele que vai te dar força, Ele que vai sofrer, Ele que vai te dar esse amor para você se entregar plenamente e aceitar isso aqui. Então, se não tem a união permanente com Ele, não tem como, não tem como.
A gente é terrível, a gente não faz isso aqui, é só Deus, é só Jesus estando em nós permanentemente. Então, para Ele poder compartilhar o peso da justiça com a alma, tem que ser uma alma plenamente unida com Ele. Ele vivendo permanente na pessoa. Só assim. Então, de modo que tudo que obra, sofre, intercede, obtém, vem lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela. E não vai ser a pessoa, vai ser por causa dessa união. Dele estar na pessoa, que ela vai sofrer, que ela vai fazer tudo, interceder, orar, e aí vai ter algum valor, porque vai ser Deus mesmo, vai ser um ato que é Deus. Não fazendo outra coisa, a alma que por sua vontade, unificá-la com a minha. A alma tem que estar plenamente só unida com a vontade divina. E também ele falou, nem minha justiça poderia fazê-lo se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais. Então, assim, para uma alma chegar a sofrer pelos demais, pelos outros, tem que ter muita graça de Deus. Tem que ter muita luz, muito amor no coração dessa alma para a pessoa sofrer pelos demais. Então, aí ele, assim, tem que ter a união permanente com Jesus. Então, a gente tem que viver isso, né? Se a gente vive isso, a gente sofre no lugar dos outros. Se a gente percebe essa união, eu percebo essa união permanente de Jesus em mim, permanente Jesus em mim, né? Ela pergunta, eu pareço tão ruim, como a sua união é permanente em mim? Aí ele fala para ela, tola, você não percebe minha oração contínua no seu interior? A oração contínua no seu interior, não podendo tu fazer de outra maneira, acaso és tu ou eu que habito em ti? Então, assim, a gente percebe também, eu não vou falar que é eu que sou boazinha, que eu que sou uma pessoa que aceito as coisas. Eu vejo claramente que é Jesus que está em mim, porque se eu falar que não é Jesus que está em mim, eu vou estar atribuindo a mim coisas que não são humanas. Por exemplo, eu sempre perdoar as pessoas, eu sempre aceitar tudo conforme acontece, aceitar sempre a vontade de Deus, ver luz em tudo que acontece, amar tudo que acontece, aceitar sofrer sem ter culpa. Isso aí não é humano, isso é divino. Então eu não posso falar que Jesus não habita em mim, porque senão eu estaria na mentira. Não é eu, não sou eu que sou assim, não sou eu que tenho essa luz, que tenho. Eu vejo assim, tem coisas que eu faço que eu falo assim, não foi eu que fiz não foi eu que fiz isso não. Eu vejo depois um ato que eu fiz, eu sei que não é eu que faço. Porque depois eu vou ver o resultado, eu falo assim, nossa, isso aqui não foi eu não, gente, não foi eu que fiz isso aqui não, olha só isso aqui. Como que eu ia saber isso? Hoje uma coisa boba assim, que eu vejo assim, nossa, Deus é muito incrível. Olha o jeito que Ele me mostrou para fazer, foi tão incrível o jeito que Ele mostrou, que se eu não tivesse feito dessa forma como eu fiz, ia dar tanto problema. Aí, por exemplo, a gente está fazendo avaliação dos empregados, e aí o pessoal pediu para a gente fazer uma planilha, colocar todas as metas lá dos empregados, que a área de tecnologia ia colocar tudo lá no sistema pra gente, não sei o que ia ser maravilhoso, a gente ia só clicar no botão lá. Eu falei, na hora que eu vi, que eu fui preencher a planilha, eu fiz de um jeito que eu pensei assim, Deus, né, falando comigo, eu preenchi de um jeito que, do jeito que eu preenchi, fica tudo tão fácil para eu poder passar para o pessoal fazer, porque eu vou fazer de uma parte da equipe e tem os chefes da seção que vão fazer a outra parte. Do jeito que eu fiz, o jeito que eu detalhei a meta, assim, eu coloquei o nome da equipe em cada meta. Então, quando eu olho lá na planilha, eu já sei exatamente de quem é aquela meta. E aí, porque eles fizeram tudo, eles não fizeram o jeito que eles falaram que ia fazer. Eles falaram que ia colocar tudo no sistema, não colocou. Tá lá a planilha do jeitinho que a gente preencheu. E eu, na hora que eu fiz, eu falei assim, gente, eu preenchi assim, porque eu sei que depois essas linhas aqui vai juntar com a de todo mundo e eu não vou saber qual é a minha. Então, eu tô colocando aqui uma palavra que já vai saber, eu vou saber exatamente quais são as da minha equipe e de cada pessoa. Eu vou olhar para a linha, eu vou saber, essa meta aqui é de fulano, essa meta é de ciclano, de beltrano. Hoje eu fui, aí essa semana que tem que fazer até semana que vem. Aí eu fui olhar, eu falei, nossa, tá tão incrível que o jeito que foi que a gente escreve, que eu escrevi essas metas, tá tão incrível, porque tá muito fácil para eu falar para vocês qual é a de vocês.
Nossa, tá muito incrível, não foi eu que fiz isso aqui não, gente. Deus é maravilhoso, eu falando com meus chefes de sessão. Deus é tão incrível que ele me iluminou mesmo pra fazer isso aqui de um jeito que agora ficou super rápido pra fazer. Deus é muito bom, acontece várias coisas, eu fico assim impressionada, eu falo, não tem como eu falar que sou eu. Não tem como, porque eu não sabia de nada, eu sou totalmente um nada. Como que eu ia saber isso? Como que eu ia fazer uma coisa tão incrível? Não foi eu, é Jesus em mim, essa união permanente com Ele. Eu vejo sinais claros, a gente aceitando as coisas, amando as pessoas, ficando em paz, tranquilo. Tudo assim eu vejo, eu falo, é Deus. Não tem como eu falar que não é Ele que vive em mim permanentemente. Eu estaria roubando de Deus, estaria roubando a glória para mim do que não é. Eu sei claramente que não é. Então é muito impressionante. Aí no outro trecho, volume 464, aí Jesus fala, no dia 18 de dezembro de 1902, Jesus leva-a de novo a sofrer com ele para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em meu estado habitual, o bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então todo aflito me diz, então é muito sofrimento, né, para Jesus, a questão do divórcio, gente, porque vai influenciar ali as famílias, né? Vai influenciar a família é muito importante. É uma coisa assim muito santa, né? Ali tem muito a ver com a alma, né? Com a alma, mexe muito com o matrimônio, é muito sagrado, né? Então Jesus sofre vendo o que vai ser de consequência por causa de famílias desfeitas, do divórcio, né? Tem muita consequência essa lei aqui, tem muita consequência essa lei do divórcio. Muita consequência para as almas. Mas aí ele fala, minha filha, vem de novo a sofrer comigo para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Provemos outra vez, tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Dás-me o teu consentimento e eu, sim, Senhor, faz o que quiseres. Então, gente, pra gente viver isso aqui é só Jesus vivendo em nós, pra gente estar sempre disposto a sofrer o que Ele quiser, estar sempre na vontade divina. É a vida divina em nós, a vida dele em nós, pra gente estar sempre na divina vontade. Ele deixa isso claro no livro do céu. Não tem como a gente viver na divina vontade, estar sempre disposto a querer sempre o que Deus quer, se não é o próprio Deus vivendo em nós. Não tem como. Não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus se estendeu dentro de mim, crucificado, e como minha natureza era menor que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho, depois derramou pouquíssimo, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não só sentia os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, o que estava fazendo isso aqui, esse sofrimento, era essa questão do divórcio. Olha como é sofrimento. Jesus crucificado, todo cravado, por causa desses pecados que iam surgir, por causa de toda dessa lei. Então, por pouco tempo, deixou-me nessa posição e encontrei-me no meio dos demônios que, vendo-me tão sofrida, diziam: o demônio quer destruir, né? Ele quer roubar, matar, destruir tudo que Deus fez. Deus instituiu o sacramento do matrimônio. Deus instituiu crescer, o homem deixará pai e mãe, se unirá essa mulher, crescer e multiplicar. Isso foi tudo Deus que fez. O demônio quer destruir. Pode separar, casa com quantos quiser, não precisa ter filho, não precisa. Então ele quer destruir o que Deus criou. Essa lei. O demônio quer destruir o que Deus criou. Foi Deus que criou e instituiu o sacramento do matrimônio. Que outros seres humanos nasceriam de um casal no seio de uma família. Ele quer destruir isso. Né? Então é muito sério. Aí ele falou, o demônio falou, então por pouco tempo deixou-me nessa posição e encontrei-me no meio dos demônios, que vendo-me tão sofrida diziam: até o último, esta maldita deve vencer outra vez para que não façamos a lei do divórcio. Então quem quer fazer mesmo é o demônio. E ele inspira e usa os seres humanos que se deixam, que fazem esses pactos, né, que se deixam levar pelo demônio, que são influenciados pelo mal. Mas quem quer fazer a lei do divórcio é o demônio. Ele falou aqui, ó. Os demônios falando, façamos a lei do divórcio. É uma coisa demoníaca. Meu Deus do céu, é muito sério, né? Maldita sua existência. Você busca nos danar e desbaratar nossos planos. Então, o plano do... Gente do céu, misericórdia. O plano do divórcio é demoníaco. Você quer
Meu Deus, maldita sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio. Ele trabalhando, fadigando para poder fazer esse plano da lei do divórcio. E aí a vítima oferecendo o sacrifício ata às mãos do demônio. A justiça, né? A justiça ata por causa do sofrimento da vítima. Mas a faremos pagar, te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outra ocasião faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. Nossa, ele que estava por trás de tudo isso, então, daquele sofrimento da Luísa com os bispos, das oposições e tudo. E enquanto isso diziam, me enviavam turbilhões de chamas e fumaça. Assim, mas se todo mundo vivesse na divina vontade, os demônios teriam como fazer alguma coisa? Porque eles falaram aqui, a gente vai te colocar contra bispos. Então, eles iam influenciar os bispos a fazer aquelas coisas com a Luísa, né? Se todos os bispos, todo mundo vivesse na divina vontade, o demônio ia ter como fazer alguma coisa? Não, porque as pessoas não iam seguir o que ele fala. Ele não ia conseguir inspirar ninguém. Todo mundo ia ser só inspirado, ia seguir só o que Deus quer, só o que Deus fala. Então, o demônio, ele está totalmente derrotado se todo mundo vive na divina vontade, porque a gente não vai nem ligar porque ele está falando. Ele tem um plano de destruir o casamento, fazer a lei do divórcio. Mas se todo mundo que está ali naquele parlamento ali que vai fazer a lei vive na divina vontade, eles não iam nem cogitar fazer isso. Então o demônio já está destruído. Por isso que o demônio fica destruído no reino da divina vontade amarrado. Porque todo mundo só quer o que Deus quer. Não quer nada que o demônio sempre vai perder. Ele corre léguas de quem vive na divina vontade. Porque a pessoa só faz o que Deus quer. Só o que Deus quer, só o que Deus inspira, só o desejo de Deus, só a vontade de Deus. Não liga, não ouve as trevas, não se deixa influenciar pelo mal. Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram ante sua vista. E de novo me renovou os mesmos sofrimentos, mais fortes que antes. E assim o repetiu outras 2 vezes. E embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, não lhe disse nada. Só ele me dizia: minha filha, por agora é necessário que sofras, tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fossem teus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Depois me disse: amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi deste estado? Então ele mostrando para ela o mal que aconteceu quando ele suspendeu ela do estado, aí dá força para ela sofrer, porque tanto de coisa ruim que aconteceu, quando ele suspendeu ela, aí ela vai ver o quanto é importante ela ficar no estado de sofrimento, né? E dá força para ela sofrer. Naquele momento não sei como vi a justiça, e havia cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. E por quantos dias estivera suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra. Meu Deus! E aqueles que querem fazer mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam força para executá-lo, lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Eu fiquei espantada e Jesus me disse: você acreditava que era nada, tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos até chegar a fazer o que durante o tempo em que tive sempre neste estado não tinha podido? Dito isso, desapareceu. É muito importante, né? O sofrimento que a gente aceita, que Deus manda que a gente aceita, que oferece a Deus, é muito importante. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Para poder ser vítima, é necessária a união permanente com Jesus. Esta manhã, ao ver meu adorável Jesus, estava lhe rogando que se acalmasse, dizendo-lhe: Senhor, se eu não puder suportar sozinho o peso de tua justiça, há tantas almas boas que, dividindo um pouco em cada uma, será mais fácil sustentar o peso e assim as nações poderão ser perdoadas. E ele: e tu, minha filha, não sabes que para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união permanente, de modo que tudo o que obra, sofre, intercede, obtém,
vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela. Não fazendo outra coisa, a alma que por sua vontade unificá-la com a minha. Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder a alma sofrer por causa dos demais? Então, é uma pergunta, né? Nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr as almas a sofrer por causa dos demais? E que tá fazendo pergunta para ela, né? Você não sabe, minha filha, que a minha justiça, né, para que minha justiça possa descarregar sobre alguma alma o peso do castigo de outros, deve se encontrar em posse de minha união permanente? De modo que tudo que obra sofre, intercede, obtém e vem-lhe dado por virtude de minha união estabelecida nela, não fazendo outra coisa a alma que, por sua vontade, unificá-la com a minha, nem minha justiça poderia fazê-lo, se antes não lhe dá as graças necessárias para poder pôr a alma a sofrer por causa dos demais? Interessante, né? O que ela está falando, né? Rogando a Jesus que dispusesse almas vítimas, almas boas, né? Por causa daquele trecho passado, né? Que ela pediu para Jesus descarregar o peso sobre ela, que ele falou, nem eu posso carregar, né? Imagina você, né? E aí ela pensou, né? Mas se dispor muitas almas vítimas para sustentar esse peso, aí o Senhor divide, né? Sobre cada um. Então, assim, as nações poderão ser perdoadas, né? Ela está preocupada com isso, né? Aí Jesus fala, filha, você não sabe, né? Que a minha justiça, né? Para ela descarregar o peso, mandar alguma coisa sobre uma alma, né? Nesse propósito, né? De aliviar os outros, essa alma tem que ser outro Cristo, né? Essa alma tem que estar em união permanente com Jesus. Não há intervalos, né? Não é um momento. Tem que ser uma alma que está unida à vontade dele. Aí ela vai falar, como sua união é permanente em mim, eu pareço tão ruim. Então ela pensou, ele usa de mim assim, porque diz que tem que ser uma alma em que é permanente, né? A presença dele, essa união com ele, né? Que ela é unida a Jesus. Aí ela olhou, ele usa eu assim, nesse propósito de vítima. Então ele está dizendo que essa união é permanente em mim. Então eu sou uma dessas pessoas aqui. Mas não pareço, porque eu sou muito ruim. Aí ela olhou para si, né? Aí que tá o problema. Se a gente olhar para nós, a gente não vai ver graça em nada mesmo, não. Porque não é nós que fazemos nada, né? Não é nós. Não é nós que somos belos, maravilhosos, né? Não é na nossa pessoa, né? Então, assim, ela olhou para ela mesma, né? Pensou lá nas pequenez dela, nas debilidades dela, né? Aquele sentimento assim, não tô fazendo nada demais, né? Aquela coisa, né? De olhar e pensou, eu pareço tão ruim. E ele, interrompendo meu discurso, acrescentou, tola, o que você diz? Não me ouve continuamente em você, então? Não percebe os movimentos sensíveis que fazem seu interior? Vendo, ele ficou bravo com ele, chamou a atenção dele, falou que ele é tola, ele é boba. Aí Jesus fala tola, tá vendo? Jesus chama a nossa atenção. Jesus, ele pode usar a palavra que quiser, né? Então, Jesus fala essas coisas, né? Tola, né? Pessoa calculou de forma humana, né? Calculou de uma forma, né? Olhou para si própria, né? Tola, tola. Você tem que prestar atenção no meu agir. Eu não estou falando com você. Não percebe meu movimento em você, que eu uso você, que eu trabalho através de você, que eu ajo através de você? Eu percebo, né? Esse movimento de Jesus em mim, né? Eu percebo essa ação de Jesus continuamente em tudo que eu faço, assim. Né, até nas coisas assim de trabalho, de tudo, né? Tem coisas assim que Jesus, eu não sei fazer, a pessoa me pede para fazer, mas aí Jesus, ele me inspira, Jesus põe a mão e faz, é ele que faz o negócio dar certo, né? Lá no trabalho mesmo. Às vezes coisa complicada, assim, que eu não tô acostumada a fazer, né? Eu falo assim, Jesus, não tem talento nenhum para arte. E na escola a gente tem que fazer essas coisas, né? De arte, decorar. Eu nunca fui boa em arte, nunca tive paciência, habilidade com isso. Mas aí a diretora vai lá, né, ela me deu uma função e
lá para decorar o negócio lá e Jesus vai me dando as ideias, vai me dando um jeito e o negócio saiu, né? Entendeu? Uma coisa que eu nunca fiz, né? Então eu sinto assim que ele em mim, sabe? É tudo a força dele, é tudo a graça dele, é tudo o operar dele, sabe? Mesmo, né? Me dando a inteligência para fazer, né? Me dando a capacidade para fazer as coisas, fazendo em mim, sabe? Então, assim, conseguir a coisa em tudo, né? Constantemente a gente percebe esse movimento. A gente não pode olhar para nós, né? É na nossa pequenez mesmo. A gente não vai parecer assim, outra pessoa brilhando para ninguém, sabe? É coisa que a gente vê com Jesus, às vezes que o outro nem viu. Para nós é tão grande esse movimento de Jesus. É coisa simples que nós vamos dizer: nossa, foi Jesus mesmo que me lembrou, foi Jesus mesmo que me ajudou, né? Foi Jesus que fez isso, porque é Ele mesmo. E as pessoas vão olhar assim e falar assim: ai, nossa, até parece que Jesus mexe com isso, até parece que Jesus tem a ver com o seu trabalho, até parece que Jesus tem a ver com isso que você está fazendo, com o que você está falando, né? Com as coisas que você está vivendo, né? A pessoa pensa assim que para você é tão grande, né? Porque você fica tão grata por coisas tão simples, tão pequeno, tem que ser pequeno, né? Não é grandes coisas assim, né? As coisas mais simples, né? Mais simples a gente enumera, assim, a gente fala: meu Deus, é Jesus em mim. É Jesus, sim. É o movimento dele. É ele, né? É Jesus, é assim. Ele que pensa assim, né? Algum pensamento, ele que pensa assim em mim. É ele que tá pensando, né? É ele que sente essas coisas que eu tô sentindo. É ele que se incomoda com esse tipo de coisa, né? E você vai percebendo que as coisas que ele se incomoda, que você se incomodou, não é você, é ele. Ele se incomoda com essas coisas, né? Você vai percebendo, você vai tendo essa sensibilidade para perceber que Jesus, assim, que você não é mais sozinho, né? Não é mais você sozinho, você consegue, como mesmo a convivência, né? Você consegue perceber essa união com ele, você consegue perceber que Jesus está aí, né? E que ele se impõe, né? Ele se impõe, né? Ele diz para você as coisas e você corresponde, né? Como se fosse você pensando mesmo, você sabe que é muito poderoso, que é ele, não é interessante, né? Você sabe que é ele que te lembra das coisas, né? É ele que vai, resolve isso aí logo. Não fica enrolando, faz o que tem que fazer logo, né? Bora lá, vamos resolver. É ele, né? Ele que inspira, né? Ele que sabe que ajuda, né? Uma moça, ela foi pedir uma ajuda lá no serviço, no computador, né? Eu falei: vamos lá, vamos ver o que é pra fazer. Ela pergunta uma coisa: você sabe fazer, Ruth? Eu falei: o que é? Né? Eu falei assim: olha, eu não sou expert em computador, não, mas o que é pra fazer? Ah, eu preciso dessa ajuda tal. Aí, sei lá, sabe, é uma coisa tão rápida, parece que assim que Jesus já me mostra, aí ali o problema, resolve ali, e já me dá as coordenadas do que fazer. Então, assim, é coisas assim, sabe, que você tá com ele, você vai junto com ele, sabe? E ele te dá, te ajuda a fazer, né? Entendeu? Então você vai percebendo, assim, continuamente esse movimento, né? Então, mas não pode ficar assim, olhando para os sinais externos, porque, assim, para você se vê, né? A luz está aqui, eu sou má. A gente olha assim, pra gente, nossa visão, a gente é débil, a gente esquece, a gente é lerda, a gente é pequeno, a gente é simples. Não é uma coisa que a gente vai virar uma pessoa assim de outro mundo que vai fazer milagres, né? Que onde for tudo também vai ser muito perfeito. Não é assim. Não é uma perfeição dessa forma. A perfeição é essa presença dele acima de nós mesmos, apesar de nós. Mas assim, não é uma coisa assim que você vai olhar para si próprio e vai se ver, né? Alguma coisa, né? Então, é bem interessante. Vai falar: oração contínua que em teu interior se eleva, não podendo tu fazer de outra maneira, né? É você que diz aquelas coisas bonitas de você pensando sozinho, é a sua inteligência. Esse tempo todo escrevendo o livro do céu. Então, quem é? De onde saiu esses trechos? Hein? Né? Por isso que eu chamei de tola, né? Porque se ela faz essa análise, mas eu sou tão má. É como se ela está desconsiderando todo o trabalho de Jesus, né? E está olhando para si própria. Ah, mas Jesus, eu ainda continuo sendo essa pessoa que tal, deve, e tudo que eu estou fazendo, e todas as coisas e que já desenvolvi, e quantas orações, e quanta coisa, né? Quanto trabalho, né? Então, olha para você ver, né?
Então é muito sério isso. Você ia falar, então, acaso és tu ou eu que habito em ti? Então, para sair coisas boas, né? Qualquer coisa boa é nós? Não, é Deus, né? Então a gente não pode olhar para nós mesmos e passar a ser mais. Na visão das pessoas, então elas põem defeito em mim, eu tenho esses defeitos, eu ainda não vejo sinal de extraordinário, as pessoas nem me consideram. Né? Já pensou? Que absurdo, né? Então, é Deus, né? Tudo, você olhar para tudo que já conquistou, né? Todo o trabalho dele, né? Meu Deus, é ele, né? No máximo você nunca me vê. Isso não diz que a minha união não é permanente em você. Eu fiquei confusa e não sabia o que responder. Jesus leva de novo a sofrer com ele, para vencer aqueles que querem o divórcio. Não apenas me encontrei em estado habitual, bendito Jesus veio, mas sofrendo tanto que dava compaixão. Então toda aflita me disse, minha filha, vem de novo a sofrer comigo para poder vencer a obstinação daqueles que querem o divórcio. Então continua insistindo com o divórcio, né? Então é uma luta, muita oração, né? Provemos outra vez, tu estarás sempre disposta a sofrer o que quero, não é verdade? Dás-me o teu consentimento? Eu sim, Senhor, faz o que quiseres. Não apenas tinha dito sim, o bendito Jesus se estendeu dentro de mim crucificado, e como minha natureza era menor que a sua, me esticou até me fazer chegar ao seu mesmo tamanho. Meu Deus, que coisa mais linda, meu Deus! Depois derramou pouquíssimo, sim, mas tão amargo e cheio de sofrimentos, que não só senti os pregos nos pontos da crucificação, mas todo o corpo me sentia cravado por tantos pregos, de modo que me sentia toda destroçada. Então, por um pouco tempo, deixou-me nessa posição e encontrei-me no meio dos demônios. Gente, que vendo-me tão sofrida, diziam, até o último está maldito, deve vencer outra vez para que não façamos a lei do divórcio. Maldita sua existência, você busca nos danar e desbaratar nossos planos, arruinando nossas tantas fadigas, mandando-as ao vazio. Mas o faremos pagar, te colocaremos contra bispos, sacerdotes e gentes, de modo que em outras ocasiões faremos que te passe o capricho de aceitar os sofrimentos. Enquanto isso dizia, me enviaram turbilhões de chamas de fumaça. Eu me sentia tão dolorida que não me dava conta nem de mim mesma. O bendito Jesus retornou e os demônios fugiram de sua vista. E de novo me renovou os meus sofrimentos, mais fortes que antes. E assim eu repeti outras duas das vezes, embora eu estivesse quase sempre com Jesus, como eu me encontrava como oprimida por fortes sofrimentos, não me disse nada, só ele me dizia, minha filha, por agora é necessário que sofras, tem paciência. Não queres cuidar dos meus interesses como se fossem teus? E agora me sustentava em seus braços, não podendo minha natureza sustentar por si só o peso daqueles sofrimentos. Depois me disse, amada, queres ver o mal que aconteceu naqueles dias que te suspendi desse estado? Então, quando ela ficou suspensa, né, sem poder sofrer, naquele momento não sei como vi a justiça e vi cheia de luz, de graça, de castigos e de trevas. Não? Vi a justiça e a via cheia de luz, de graça, de castigo e de trevas. E por quantos dias estivera suspensa, tantos rios de trevas desciam sobre a terra, e aqueles que querem fazer o mal e falar mal ficavam mais cegos e tomavam poço para executá-lo. Nossa! A justiça tem esses dois lados, né? Nossa Senhora! Lançando-se contra a igreja e as pessoas sagradas. Não! É porque os demônios são ministros da justiça também, né? Então, de suscitar as pessoas para fazer o mal também, né? Tem esse lado também, né? De liberar, né? Trevas para aqueles que querem o mal, né? Tantos rios de trevas sobre aqueles que já querem o mal, né?
e ficam mais cegos ainda, né? E aí eles têm a força para executar, né? Com a ajuda dos demônios, né? É luz e graça também a justiça, né? Para quem, né, vai se abrir a ela, né? Também é. Efeito da justiça também, né? Ela é para iluminar, ela é para purificar, mas é uma pedra de tropeço também para quem quer o mal, né? Você acreditava que era nada, tanto que não se preocupava, mas não era assim. Viu quanto mal veio e quanta força tomaram os inimigos até chegar a fazer o que durante o tempo em que te tive sempre nesse estado não tinha podido? Então esse aqui é um recado bem forte para os padres, né? Que acompanham ela, tá vendo? Né? Isso aí é pra eles entenderem, né? Que é muito sério, né? E a importância dela como vítima, né? Então é muito forte isso. Nossa Senhora, muito forte mesmo, né? E assim, né? Você vê que tudo isso é uma batalha muito poderosa, né? Que ela sofreu, né? E é tudo permissão de Deus, né? Pra você ver que o que o Senhor queria que eles entendessem, né? Entenda o valor da vítima, esteja com a vontade de Deus. Não queira arrumar problema com a vontade de Deus. Não queira eles decidir, eles dizer para Deus quando tem que ser as coisas. Aí quando tem a vontade humana, o demônio também tá junto. Aí pode, né, na cabeça deles levar desconfiança, perturbação, né? E ficar duvidando da Luísa, querer mandar médicos, querer aquela coisa toda, né? E é um sofrimento permitido também por Deus, essas contrariedades que ela vive, né? Então é muito sério, muito forte. Amém?